Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6, é o texto da mensagem dessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é fogo consumidor, espada de dois gumes, que penetra e divide a alma e espírito. Por isso nós pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uma das histórias mais impressionantes do meu ministério foi quando eu conheci o irmão Anolfo. Anolfo, ele era um homem baixo, bem gordo, forte, e ele vendia livros lá na cidade de Maringá. Era casado, tinha 3 filhos, e de repente ele soube que a sua esposa estava com um tumor maligno na cabeça e que ela teria poucos meses ou semanas de vida. E isso de fato aconteceu. Logo a sua esposa faleceu com aquele câncer repentinamente, de uma forma violenta. Aquele homem ficou tão perturbado que ele se entregou à bebida. E ele vivia jogado na sarjeta. Já não tinha mais prazer de viver, não tinha mais alegria com os seus filhos. Aquele homem vivia bebendo e agora dependendo totalmente da bebida. Sempre ele era trazido por alguém para a sua casa, completamente embriagado. Um belo dia, aquele homem estava na sarjeta, quando um gari estava varrendo a calçada e a guia ajuntou perto dele, indiferente ao homem caído, todo urinado, bêbado. Ajuntou perto dele um monte de folhas com lixo e tinha naquele lixo um livreto que chamou a atenção do Anolfo bêbado. E ele pegou aquele livreto, tirou do lixo e pôs no seu bolso. E voltou a babar e a dormir ali no chão, à beira da calçada. Levado para casa, no outro dia, ele acorda já sóbrio, e ele percebe que tem um livreto no bolso dele. Ele pega aquele livreto que ele tinha pego no lixo, antes que a gari colocasse na lixeira, e era um livreto interessante, chamado Novo Testamento dos Gideões, um azul. E ele começou a ler aquele Novo Testamento em casa, sozinho. E ele foi tocado de uma forma tão fulminante pelo Espírito Santo, ao ler o Evangelho de João, e aquele homem se converteu sozinho em casa. Aquele homem largou a bebida, tomou uma decisão em Cristo Jesus, e então ele foi para a igreja presbiteriana de Maringá, central, onde eu depois cheguei, eu encontrei ali, conheci essa história, e aquele homem morava perto da casa pastoral, me visitava sempre, juntos nós nos alegrávamos e cantávamos e louvávamos pelo milagre que Deus fez na sua vida. Ele casou-se de novo, teve outros filhos, e ele foi uma bênção no meu ministério. Deus fez daquele vaso quebrado, moído, um vaso novo. Você pode crer nisso? Pois eu vi com os meus próprios olhos um vaso novo. Coisa extraordinária. Deus pode fazer. Queridos, Jeremias, ele era um sacerdote além de um profeta. Ele viveu num período dos mais conturbados da história do Oriente Antigo.
Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e de Amon foram caracterizados pela apostasia e pela idolatria. Olha que os tempos de Jeremias foram tempos de apostasia, de pecado, de idolatria, de abandono de Deus. A situação interna de Israel, Judá, era lamentável por conta do declínio religioso e por conta do paganismo que imperava e se espalhava pela nação. O ambiente internacional também era bastante conturbado. Havia tensão que envolvia os assírios, envolvia os egípcios, babilônios. Este era o cenário que Jeremias passou com o seu reinado, de aproximadamente 40 anos, vejam vocês. E aqui, na angústia desse profeta, que clamava a Deus pela sua nação, pelo seu povo, Deus então o leva até o oleiro. O oleiro é aquele homem que com a roda, com a pé na roda, embaixo, uma roda em cima, coloca o barro mole, com um pouco de água, com as mãos, ele vai virando e vai trabalhando barros. Essa profissão é chamada de oleiro, uma das mais antigas. É assim que eles faziam os vasos. Ali Deus queria mostrar para o seu servo, Jeremias, que também é conhecido como o profeta do coração mole, o profeta chorão, que vivia chorando a situação aflitiva do seu povo, mostrando que Deus tinha poder para mudar a situação daquele povo incrédulo que se afastava de Deus a cada dia. No versículo 4, você vê que o oleiro está trabalhando o barro, e já está com o vaso quase pronto, quando de repente o vaso se quebra. Tudo estava bem no casamento de Anofo. O vaso estava quase pronto, casamento abençoado, 3 filhos, e de repente, um câncer repentinamente mata sua esposa, sua amada. O vaso se quebra repentinamente. Ele diz, e Jeremias vê aquilo, e não vê o homem desesperado pelo fato de ter trabalhado com paciência aquele vaso e ele ter se quebrado. Por isso, querido, eu quero dizer que Deus pode mudar as coisas. O que nós precisamos é crer, experimentar e viver de fé em fé, sabendo que Deus pode mudar do vaso quebrado para o vaso novo. Diz o texto, como o vaso, no versículo 4, que o oleiro fazia de barro e se lhe estragou na mão. Queridos, vamos pensar um pouco em coisas que se quebram, em coisas que se estragam. Pode ser um utensílio, pode ser uma geladeira que se estraga, e é terrível nesse verão. A gente cai em desespero quando a geladeira se estraga. O ferro de passar, o aspirador, a máquina de lavar que se quebra, não é? A televisão, objetos, enfim, que se quebram, não é? Como relógios, óculos que se quebram, não é? Nós vivemos em um tempo onde há muitas coisas estragadas, casamentos quebrados, casamentos estragados, economias estragadas, arrebentadas, emoções quebradas, saúde estrupiada mesmo, quebrada, ferida, vida angustiada, desanimada. Queridos, o mais triste é saber que tudo isto aconteceu naquela época e acontece hoje por causa do pecado. O pecado é que traz a quebradeira.
O pecado é que estraga as coisas que nós precisamos e amamos. É o pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Se nós fizéssemos a pergunta, o que será que está quebrado na sua história de vida? O que será que está errado na sua história de vida? Será que os seus sonhos não se quebraram? Aqueles projetos, aqueles sonhos que você sonhou, será que eles não se quebraram? Tudo se estragou e ficou no passado? Os seus alvos se estragaram? Seus relacionamentos, será que não se estragaram? Relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, principalmente por causa da crise que nós vivemos, política, de ideologia, nesses últimos 4 anos. Queridos, o pecado leva ao caos, traz o caos. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, eu repito. E de repente, as coisas se quebram. Os casamentos se quebram, os nossos negócios. De repente as coisas começam a dar para trás, a não dar certo. É como aquele vaso que estava quase pronto e que de repente ele se estragou nas mãos do oleiro, ele se quebrou. As coisas parecem que começam a dar errado em nossa história de vida. E de repente as coisas não estão acontecendo como nós planejamos. É bem possível, irmãos, que nós teremos que passar por esse período, por esses próximos 4 anos. Possivelmente nós teremos um dos piores carnavais que nós já tivemos, porque agora todo tipo de pecado, de permissividade estará liberado pela nova forma de governo. Por isso, nós que somos santos e buscamos a santificação, seremos afrontados e confrontados, e muitas coisas das quais nós amávamos, elas serão distorcidas, quebradas, e os nossos projetos interrompidos. E o que fazer quando as coisas começam a desandar? Quando as coisas começam a ir contra a palavra de Deus e contra os princípios bíblicos, e as coisas começam a se estragar, a se deteriorar, como o vaso se estragou nas mãos daquele oleiro. Deus estava querendo mostrar alguma coisa para aquele homem Jeremias. Por certo, ele estava desanimado de ver a situação de pecado do seu povo, o povo não se endireitava, ele pregava, o povo não dava ouvidos, o povo não mudava, o povo estava cada vez pior, e ele já estava desanimando no seu ministério profético, de como profeta e sacerdote, porque não havia mudanças, o povo ia de mal a pior. Então Deus o leva para mostrar que mesmo um vaso estragado nas mãos de Deus, pode haver um milagre e uma transformação. O verso 4 diz também que nem tudo está perdido nas mãos do grande oleiro. Tornou a fazer daquele vaso quebrado outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui começa o milagre, as transformações. Irmãos, nós precisamos saber definitivamente de uma coisa, que Deus não desiste do seu povo. Aquele oleiro não desistiu daquele barro, daquele vaso. Era projeto seu, sonho seu, fazer aquele vaso. Houvesse o que houvesse, ele queria deixar aquele vaso bonito, pronto, mas o vaso se estragava em dado momento. Mas ele prosseguiu, ele continuou, ele insistiu, ele persistiu. Assim, queridos, é Deus diante dos seus eleitos e do seu povo. Deus não desiste de nós. Ele não desistirá de você. Ainda que você seja um vaso quebrado, ainda que você seja teimoso, ainda que você por um tempo esteja sendo dominado pelo pecado e pelas fraquezas, Deus, pelo seu pacto, pela sua aliança, Ele zela pelo seu povo. E Ele então mostrou ao profeta que Ele pode transformar um vaso quebrado em um vaso novo.
Queridos, Deus nos oferece sempre uma segunda oportunidade. Deus sempre abre para nós uma segunda porta. O amor de Deus por nós, queridos, ele nunca se acaba. Jeremias 31:3, ele vai dizer: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí para mim, para a salvação. Queridos, não há vasos quebrados, destruídos nas mãos de Deus. Não há casos perdidos para Deus. Ele é especialista em casos de UTI. Vamos ver o Salmo 113? Peço que coloque o Salmo 113, por favor. Olha o que diz o Salmo 113. 113, 113. Aleluia, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, diz o salmista. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó, vai vendo, irmão? Ele ergue do pó o desvalido, ele ergue do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Deus do profeta Jeremias, o Deus que pega o vaso quebrado, estragado, esfarelado e faz dele, pelo seu poder, um vaso novo. Foi com esse fim que Deus disse: Jeremias, Jeremias, eu sei que você está desanimado com a vida, decepcionado com os homens, mas desça até o oleiro, que ali você receberá a palavra de Deus no seu coração e verá com seus olhos o que o seu Deus pode fazer por um vaso quebrado, por um povo negligente. Querido, quando chegamos ao fundo do poço, seu amor e sua graça ainda são mais profundos para conosco. Que coisa impressionante! Você sabia que é assim que Deus age? Quanto pior nós ficamos no fundo do poço, mais a graça de Deus é abundante sobre nós e se manifesta. Escute isso. A incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Está difícil para você? Pastor, não dá não, para mim não dá mais. Eu não aguento mais, eu estou no fundo do poço. Estou desempregado, meu casamento está falido, minha situação está difícil. Eu não consigo largar meus vícios, meus pecados, eu não aguento mais, estou no fundo do poço. Já estou pensando em besteira, estou pensando em suicídio. Saiba que quando você está nessa situação, a incapacidade sua é a oportunidade de Deus agir. Agindo eu, quem impedirá? Veja a situação do teu país, do Brasil. Nós tentamos de tudo. Compramos bandeira, compramos roupa amarela, fomos para frente de avenidas, fomos para frente de quartéis, 60 dias, implorando, socorro, socorro, ajuda. E o exército não ajudou. Fizemos de tudo que foi possível, oramos, jejuamos, fizemos tanta coisa. Subimos os montes para a oração, para jejuar pelo país. Fizemos uma campanha, Pacheco não. Perdemos, nada deu certo. Chegamos ao fundo do poço. Não há mais nada o que fazer pelo Brasil. Eu não tenho mais nada que fazer. Nem você, nenhum de nós. Que bom. Porque agora Deus vai agir. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
É agora que nós entregamos as nossas armas. É agora que nós declaramos: Deus, não há mais o que fazermos pela nossa pátria. Entregamos tudo nas tuas mãos. A incapacidade do homem e a oportunidade de Deus agir. Queridos, o nosso Deus é o Deus das vidas estragadas. O nosso Deus é o Deus das vidas perdidas, vidas sem esperança, como Zaqueu, como Maria Madalena, a mulher samaritana, o ladrão da cruz, e a mulher que sofria a hemorragia e tantos outros. Jesus toma em suas mãos, como aquele oleiro que tomou o vaso quebrado e faz dele um vaso novo, uma vida nova. Deus pode mudar as coisas, creia. Se você é um vaso que não deu certo, se você é um vaso que se quebrou pelo caminho, saiba que Deus lhe oferece uma chance para você se tornar um vaso novo. Nesta noite, com essa palavra, Ele quer fazer algo novo em você e por você. Pelo menos criar uma expectativa da possibilidade do novo. Nesta noite, você pode sair daqui pelo menos com essa mensagem: há uma possibilidade de novidade na minha vida, Deus pode mudar. E, finalmente, Deus tem recursos inesgotáveis. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo: vocês acham que eu não posso fazer o mesmo que este oleiro fez? Eu tenho, ele diz claramente, recursos inesgotáveis, porque eu sou Deus dos deuses. Eu sou o oleiro de vidas e posso reconstruir casamentos, histórias novas, novos relacionamentos, libertar homens do pecado, do vício, tirar da sarjeta apenas por um livreto jogado no lixo. Ele pode fazer de você um vaso novo, uma vida nova, como fez com o nosso querido, saudoso irmão Anolfo. Querido, se aquele humilde oleiro pôde fazer do vaso quebrado um novo vaso, o que Deus, na sua graça infinita, no seu grande amor, não poderá fazer comigo e com você? Os recursos de Deus, escutem, eles são inesgotáveis. Em Jeremias 33:3 diz: invoca-me, te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para aqueles que querem e ouvem. Salmo 81:16: eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, escutem, Deus é rico em graça e misericórdia. Ele tem sempre mais. Seus celeiros estão sempre cheios. Seus recursos são infinitos e inesgotáveis. Quero concluir. Você quer experimentar essa graça maravilhosa de Deus e deixar que Ele faça algo novo, algo diferente, algo lindo, maravilhoso em sua vida? Experimente. Isto é possível. Isso é possível. Vamos lembrar daquele cântico? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Cadê o Wesley? Quem é que vai me ajudar aqui? Eric? Está por aí? Cadê o... Quem? Fábio, cadê o Fábio? Vem aqui, Fábio. Há um dó maior aí. Vamos ficar de pé, igreja. Estamos diante do grande oleiro. Você desceu até a casa do oleiro. Você está aqui, você entrou na casa do oleiro.
Deus pode fazer do vaso estragado um vaso novo, renovar seus sonhos, sua vida, seu histórico familiar, seus projetos, alguma coisa que foi quebrada, seus sonhos, seus ideais. Deus pode fazer novo. Ele pode. Essa mensagem que ele queria passar para o profeta Jeremias, que estava tão triste, tão desanimado, ele pode fazer comigo e com você. Eu quero ser, diga, Senhor amar, como um vaso nas mãos do oleiro, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Diga, eu quero ser, um vaso. Ora, Deus ajuda essa gente. Pai, vivemos sempre magoados, feridos, decepcionados, tristes, sem esperança. O mundo é mau, os dias são difíceis. Nos sentimos assim, destroçados, quebrados, sem esperança alguma de dias melhores. Mas o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode, ó Deus, fazer um vaso novo, reconstruir de forma milagrosa os nossos sonhos, nossos projetos, nosso casamento, os nossos filhos, nossos lares, nossa vida espiritual. O Senhor pode mudar as coisas. O Senhor tem fontes de forma a não se esgotar, e não acaba nunca, inesgotável. Por isso, mostra o teu querer, mostra o teu favor, a tua graça para essa gente. A gente aqui precisando de um milagre. A gente aqui com alguma coisa quebrada e que precisa ser curado. Nas suas emoções, na alma, na sua vida espiritual, quem sabe, sentimental. Tu sabes, ó Deus. Faz um milagre. Cura, Senhor. Reconstrói. Faz de novo. Opera em nós. Queremos ser um barro mole nas suas mãos. Por isso, pelo teu Espírito Santo, amolece o coração duro e faz de nós um barro mole, para que o oleiro, o grande oleiro, possa fazer desse barro mole um vaso novo, perfeito, transformado, assim como tu fizeste na vida do irmão Anolfo. Faz algo novo conosco. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Quebra-me